Olá! Como essa semana não tem estante da Nini, eu resolvi gravar uma resenha para vocês. O livro que eu escolhi, ele divide muitas opiniões. Na época em que ele foi lançado, aconteceu uma enxurrada de resenhas negativas sobre ele e logo em seguida uma enxurrada de resenhas positivas. E nesses últimos tempos, as resenhas elas têm sido equilibradas, tanto as de blogs quanto lá no Scoob. Eu tô falando do livro Beijada por um Anjo, da Elizabeth Chandler. Esse aqui é o primeiro volume da inicialmente trilogia, agora série. Se tudo der certo, termina no 6º livro, ou seja, o próximo a ser lançado no Brasil. E eu vou tentar explicar um pouquinho quais foram as minhas impressões sobre ele. Eu acho que pelo que eu falei, é importante dizer que eu não tinha muita expectativa. Ele é um jovem adulto sobrenatural, vai falar de anjos, lógico. E eu acho que a minha visão desse primeiro livro ela foi mais positiva do que negativa, embora tenham dois pontos negativos bem fortes. E acho que muita gente desistiu dessa série, dessa trilogia, agora a série, por conta disso. Eu vou começar com os pontos positivos então. Gostei muito da Ivy, que é a personagem principal. Ela é uma garota comum, não é uma garota simples, embora ela tenha uma afinidade muito grande com música e eu gostei disso nela. Ela toca piano, então eu acho que poucas protagonistas têm essa afinidade como a Ivy tem com a música. E outro ponto que eu gostei muito dessa personagem é que ela tem um sentimento de proteção pelo irmão dela, o Philip, de 8 anos, muito forte. Nem todos os leitores vão se identificar com isso, mas eu me identifiquei porque é o mesmo sentimento que eu tenho pelo meu irmão. Eu acho que quando existe uma diferença em anos, no meu caso praticamente 9 anos, você sempre se sente um pouco como se fosse uma segunda mãe do seu irmão, porque você convive muito próximo a ele. É o que acontece no meu caso e é o que acontece com a Ivy no livro. Especialmente em caso de pais. No meu caso são pais separados, no caso da Ivy, a mãe dela é viúva, né? O pai dela acaba falecendo. E a Ivy ela vai passar por uma grande mudança porque a mãe dela vai casar com um homem, né? Um homem bem conhecido na cidade. E aí ela vai mudar esse oposto, assim, enquanto ela tinha uma vida mais simples, mais humilde, ela vai mudar para uma casa enorme, magnífica, com um homem que enche eles de presentes como uma forma de amenizar essa mudança e para que não aconteça muitas crises. E nessa história toda ela vai ter então esse meio-irmão dela, que é filho do novo marido da mãe, que é uma figura totalmente sinistra. Você não entende muito bem qual é a dele, você não entende se ele é apaixonado pela Ivy ou se no final das contas ele gosta dela realmente como uma irmã ou o que ele quer. Não dá pra entender qual é o objetivo desse personagem nesse primeiro volume da série Beijada por um Anjo. Espero que nos próximos ele apareça mais, fique um pouco mais claro qual é o objetivo dele. E nós temos o Tristan, então, que é o nosso personagem masculino principal, vai ser o par romântico da Ivy, que é um garoto muito equilibrado, embora ele não seja o mais conhecido da escola, ele é muito popular e ele é muito inteligente, ele também é atleta da equipe de natação, então o Tristan é um protagonista muito equilibrado. E ao mesmo tempo que ele é chamativo, que ele pega muitas garotas e fica com muitas garotas, ele é um cara muito atencioso, muito inteligente. E vai ser um pouco difícil ele e a Ivy se encontrarem nesse primeiro livro, porque ela tá pensando que ele não dá bola pra ela e ele tá pensando que a Ivy não dá bola pra ele. E realmente é isso que dá a entender no início da história, que a Ivy não estava prestando muita atenção nele e que ele também não estava prestando muita atenção nela. E as amigas da Ivy, que são personagens ótimas, finalmente encontrei um livro que tenha amigas das personagens principais interessantes, porque ultimamente são sempre chatas e insuportáveis. Esse livro, as garotas, as duas amigas da Ivy, são muito legais, eu achei. E elas ficam sempre em cima falando, não, ele gosta de você, ele quer ficar com você.
Ele é um livro que o sobrenatural dele ele já aparece bem no finalzinho. E por que então essa coisa de anjos, que eu acho que foi um ponto que eu gostei muito nesse livro e acabou superando a minha expectativa. A Ivy, ela realmente acredita em anjos, como algumas pessoas acreditam em um santo, como Nossa Senhora de Fátima, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, ou em Jesus Cristo, rezam para essas figuras, figuras que foram importantes, que fizeram o bem. Então a Ivy no livro, ela realmente acredita nos anjos, que existe um anjo que é o anjo da água que vai te proteger e assim por diante. Eu achei muito legal porque como ela é uma personagem adolescente, é difícil nessa idade se ter uma crença tão forte como a Ivy apresenta aqui no livro, como a Ivy tem. E ela até não gosta de conversar muito sobre esse assunto porque os próprios familiares e amigos dela não entendem muito bem como é que ela acredita tanto assim e fielmente nos anjos. Mas ela acredita, eu achei bem interessante esse ponto do livro. Eu acho que o que eu mais gostei da história desse primeiro volume de Beijada por um Anjo foi isso. O que eu achei negativo e foi fundamental, a minha avaliação para esse livro no Scooby foi de 3 estrelas. Eu infelizmente acredito que não tenha como avaliar mais do que bom. Essa história não é muito boa, pelo menos não nesse primeiro livro, e muito longe de ser excelente. Ela é boa, ela é divertida, ela é bem light, ela é bem tranquila, mas ela reserva algumas surpresas. Mas eu acho que teve 2 pontos que me fizeram dar essas 3 estrelas e finalmente chegar ao quesito de que ele é bom, não mais do que isso. A narrativa da Elizabeth Chandler é muito estranha. Eu não sei se o livro em inglês também é assim, mas falando dessa edição, eu achei muito confusa. Eu não sei se eu não prestei atenção direito, mas por momentos eu tinha a impressão que a narrativa era em terceira pessoa, no momento seguinte em primeira pessoa pela Ivy. Os diálogos ficaram confusos, assim. Geralmente o diálogo é um ping-pong, um personagem fala, o outro responde, você consegue entender dessa maneira. E nesse livro não, nesse livro o personagem ele fala 3 vezes seguida em travessões diferentes, não sei porque ela não seguiu a frase e não é identificado, por exemplo, Ivy falou tal coisa, daí ela falou outra coisa e depois, continuou a garota, ou corrigiu, ou sei lá, ampliou um pensamento, para dar a entender que é o mesmo personagem que continua falando, e aqui é tudo direto. Então eu achei a narrativa, não é que eu achei ruim, eu achei confusa. Eu achei muito confusa a narrativa da Elizabeth Chandler nesse primeiro livro. O pessoal que já leu essa série diz que melhora muito do segundo em diante, que é A Força do Amor, se não me engano. Mas eu achei que se a narrativa dela fosse um pouco mais clara e um pouco mais organizada, esse livro com certeza tinha tudo para ser melhor. E o segundo ponto negativo que eu tenho para destacar para vocês é que, embora seja o primeiro livro como eu falei, inicialmente uma trilogia, agora uma série, ele é muito introdutório. Eu acho que faltou muita coisa que poderia ter aparecido nesse livro e não apareceu. Em determinado momento ela vai explicar por que a Ivy começou a acreditar em anjos e como a crença dela em anjos é o ponto principal do enredo. Na minha cabeça, ela poderia ter explicado melhor como aconteceu aquela situação. Ela faz um resumo, ela dá uma breve noção para o leitor, mas ela não explica como é que aconteceu tudo e como a partir daquele dia a Ivy começou a acreditar em anjos. Ela faz um resumo. Como esse é um ponto importante do enredo, eu espero que, como ela não explicou bem nesse livro, ela apresente isso nos próximos. Mas eu acredito que poderia ter sido explicado sim melhor nesse primeiro livro. Outro ponto é o Tristan, que é o personagem, o pai romântico da Ivy. Ele tem um pai pastor e uma mãe médica. E ele é um garoto, como eu falei, muito equilibrado. Ao mesmo tempo que ele é popular, ele é inteligente, ele é atleta, mas ele é mulherengo também. Eu acho que seria interessante mostrar como é que é a relação do Tristan com os pais dele.
ou como os pais veem o Tristan, ou como o Tristan enxerga os pais dele. Não tem muito isso. Não fala muito bem da relação da Ivy com a mãe dela. Fala muito da relação da Ivy com o irmão, que ela quer muito proteger o irmão, principalmente porque o Philip, ele não aceita esse novo casamento da mãe. Então ele faz tudo pra prejudicar, faz tudo pra atrapalhar. E não fala muito da relação da Ivy com a mãe dela. Então, eu acho que alguns pontos ela poderia ter ampliado um pouquinho mais nesse livro para que o leitor se situasse mais na história. Então, minha avaliação final para Beijada por um Anjo, volume 1, da Elizabeth Chandler, foi 3 estrelas. Se você gosta de romance sobrenatural, vale a pena ler porque é um romance bem light nesse primeiro volume, bem gostosinho de acompanhar, mas fique atento com esses poréns e também acho que não é uma história baseada nesse primeiro livro que dá para se criar uma expectativa muito grande. O que eu tinha para falar para vocês era isso. Eu volto a semana que vem. Se não tiver Estante da Nini com uma nova resenha em vídeo, beijo e até lá!